Olá, paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais um Escolhas que Define Propósitos. Eu quero convidar você para junto comigo ser um evangelista. Me ajude a propagar a palavra de Deus. Seja um canal de bênção, seja um abençoador. Neste momento nós iremos meditar em um texto da palavra de Deus que se encontra no livro do Gênesis, capítulo de número 49 e o verso de número 22. Vamos lá? Eu te convido a meditar um pouco mais nesse texto e vamos ver o que a palavra de Deus ela pode nos ensinar através desta mensagem. Gênesis 49, verso 22. Só que antes disso, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, graças damos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado a Deus por esse tempo que o Senhor tem preparado para nós, para que podemos aprender da tua palavra, para que possamos ser canal de bênção e deixar ser usado pelo teu Espírito Santo. Deus, eu peço em nome do Senhor Jesus, que por intermédio, Senhor, deste vídeo, que o Senhor venha abençoar a vida desta pessoa que está do outro lado desse dispositivo. Iniciamos agora mais um trabalho, Escolhas que Define Propósito. Que o Senhor possa estender as suas mãos. E como diz a tua palavra, que o Senhor daria ordem aos teus anjos ao nosso respeito, para que nos guarde e nos livre. Que assim seja. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Deus te abençoe. Livro do Gênesis, capítulo 49, verso de número 22. Verso de número 22 e o verso de número 24. Está escrito assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Verso 24. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Só para que nós possamos entender, vamos lembrar um pouco o contexto. Aqui, Jacó está abençoando, os seus filhos. E quando ele chega na vez de José, ele vai fazer algo interessante, porque ele vai abençoar os dois filhos de José, Manassés e Efraim. E isso era um costume muito comum no Oriente, Quando o pai, o patriarca, ele estava já no final da sua vida, ele chamava os seus filhos e liberavam então ali a bênção sobre a vida dos teus filhos. A gente conhece muito bem essa história. Lembra? Tem o direito da primogenitura e tem a bênção da primogenitura. Vamos usar aqui a história de Jacó, Esaú e Isaac, para que nós possamos entender. Quando Isaac percebe que está próximo à sua morte, ele vai falar para Esaú, que era o seu filho primogênito, para que preparasse um prato um guisado, para que ele pudesse se alimentar e abençoar. Só que a Bíblia conta que algum momento antes, quando Jacó estava preparando um guisado, preparando um prato de lentilha, Esaú ele vem, da caça, e ele está com muita fome, e ele pede aquele alimento, e Jacó oferece para ele, mas com uma condição, que ele desse o direito da primogenitura. E ele vai liberar uma frase: o que farei eu com o direito da primogenitura, sendo que eu estou com fome agora? Ou seja, do que me adianta o direito da primogenitura, sendo que eu estou com fome agora? E ele dá, e aquilo ali que ele passa para Jacó, é o que nós chamamos de herança, direito da primogenitura. É a herança da primogenitura. Por exemplo, se o pai tivesse dois filhos, na hora de dividir a herança, se dividia em 3 partes. Um ficava com 2/3 e o outro ficava com 1/3. Então, o direito da primogenitura, a herança, dava o direito ao primogênito ficar com uma porção dobrada. Isso é chamado de herança, direito da primogenitura. E as bênçãos da primogenitura é aquilo que Isaac faz. Lembra naquela ocasião que Jacó ele engana o seu pai? Ele coloca pelos de carneiro no seu braço, usa a roupa de Esaú, leva um prato para o seu pai
e o seu pai então vai colocar as mãos sobre a cabeça de Jacó e vai abençoar, achando que ele é Esaú, o primogênito. Então ele vai liberar ali a bênção da primogenitura. Então existe a herança da primogenitura e a bênção da primogenitura. Nesse contexto do texto que nós lemos, Gênesis 49, verso 22 e o verso 24, na verdade, o que acontece? Jacó, ele foi com 70 da sua casa para o Egito. A fome veio em Canaã, ele foi para o Egito. E chegando lá no Egito, né, ficou o restante da sua vida até que estivesse próximo à sua morte para poder abençoar os seus filhos. E ali, nessa ocasião, ele está abençoando, né, os filhos de... Ele está abençoando José e depois ele vai dar essa herança para os seus filhos. José não tem tribo, né? Mas aí os dois filhos acabam que fazendo parte dessa herança. Aí tem a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Então, o que nós entendemos nesse texto? Quando nós olhamos a história de José, ele foi uma pessoa que sofreu injustiça, né? Nós conhecemos a história de José. Seu pai faz uma túnica colorida para ele, os seus irmãos ficam com ciúmes, os seus irmãos vão vender José como escravo. José vai para a casa de Potifar. Na casa de Potifar ele vai ser acusado de algo que ele não fez, vai ser levado ao cárcere, vai ficar um período no cárcere até que ele possa alcançar a posição de governador no Egito. Então José, ele tinha todos os direitos de agir por aquilo que nós chamamos de razão. Se ele pagasse para os seus irmãos com a mesma medida com que fizeram com ele, humanamente falando, não estaria errado. Só que José, ele não permite, né, que o mal que fizeram para ele mudasse quem ele era. José não permite. Ainda que fizeram mal para José, ele retribui com bem. Por isso que nós aprendemos, não pague o mal com mal, mas pague o mal com bem. Quem sempre ganha com isso somos nós. Uma vez eu ouvi algo que eu achei muito, muito bonito, e isso aí eu vou carregar para o resto da minha vida. Quando alguém faz um mal para você, e você paga com bem, na verdade, o que você está fazendo ainda que aquela pessoa fez o mal para mim, ela não tem o poder de transformar eu naquilo que ela é. Por isso que você paga o bem, ou você paga o mal com bem. Por quê? Quem faz o mal está demonstrando quem é aquela pessoa, o caráter dela. Só que quem está sendo a vítima tem uma escolha. Ou você paga com a mesma moeda e se torna igual àquela pessoa, ou você faz a diferença. Não deixa que aquilo que fizeram para você mude quem você é, né? Então, por exemplo, a Bíblia diz, Jesus vai dizer assim, que a árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Nós vemos muito isso acontecendo quando tem atos de violência. A gente fala assim, deveria pegar, né, o transgressor ali, e fazer o mesmo com ele. Só que a questão o transgressor ele fez algo e o final da sua ação, o fruto foi morte. Ele teve as razões dele. Você com as suas razões achando que está fazendo certo, só que o final, o fruto vai ser morte. Então a árvore não é diferente, você não é diferente dele. Só que quando você tem a escolha, quando você tem a opção e você caminha por esse caminho, não, eu poderia fazer o mal, mas eu vou fazer o bem. Então o final, o fruto vai ser diferente. Em vez do fruto ser morte, o fruto vai ser vida. E aí pelo fruto nós conhecemos a árvore. Pegou isso daí? Você vê como que Deus nos ensina tantas coisas? José poderia pagar o mal com o mal, mas ele paga o mal com o bem. José está no Egito, Jacó vai orar por ele, vai abençoar. No verso 22 diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre os muros. Jesus falou que ele era a videira verdadeira. Nós fomos enxertados nele. Então, se nós estivermos nele, tudo quanto nós pedimos ao Pai em nome de Jesus, o Senhor irá fazer, para que o Pai seja glorificado. Então, se nós que somos galhos estamos enxertados na videira verdadeira, então nós precisamos produzir aquilo que a árvore produz, irmão. Se Jesus, irmãos, te salvou, se você é salvo em Cristo, se você é uma nova criatura, o Espírito Santo habita dentro de você, então você precisa gerar frutos dignos de arrependimento. José era uma árvore frutífera, ramos frutíferos, plantado à beira da fonte. Lembra de Salmo 1, que Salmos vai dizer isso?
que nós somos como árvores plantadas à beira de ribeiros, que no tempo certo dará os seus frutos? Então, assim somos nós, que estamos em Cristo Jesus. No tempo certo, nós iremos dar os nossos frutos. Amém? Então, a Bíblia vai dizer, José é um ramo frutífero, plantado à beira da fonte, e os seus ramos sobem os muros. Muro fala de limitação humana, muro fala de limite que o homem quer colocar. Mas Deus está dizendo, através da palavra, para mim e para você, não importa os muros que os homens construam, não importa a forma que seja feita para tentar impedir você de algo. Aquilo que Deus determinou para a tua vida, não há muros construídos por homens que irá impedir. Amém? Aquilo que Deus determinou para você ser, homem nenhum impede. Nada pode impedir o agir de Deus. Antes que houvesse dia, eu sou, não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? O Senhor fala através da boca do profeta Isaías. Então, muros fala de limitação humana, daquilo que o homem coloca para nos limitar. Só que a palavra de Deus diz, você, José, é como um ramo frutífero, foi plantado à beira da fonte, e você sobe aos muros, você sobe e consegue romper as limitações dos homens. Então aquilo que fazem para tentar impedir o seu ministério, Deus está dizendo, através da palavra dele, que o homem não pode impedir aquilo que Deus determinou para a tua vida. Amém? E no verso 24, o seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pela mão do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Então a força de José não era a força dos seus braços, mas era a força do próprio Deus. O poderoso de Jacó, que é o próprio Deus. Ali a expressão é para Deus, irmãos, está falando do Deus de Jacó, que dava força para José. José, com as forças do seu braço, não conseguiria fazer nada, não conseguiria lutar contra as tentações, não conseguiria lutar contra as provações, não conseguiria ser vitorioso na vida. Mas pela força do Deus de Jacó, pela força do Deus de Israel, aquele que nos fortalece, então nós conseguimos vencer. Sabe quando Paulo fala assim, lá em Efésios capítulo 6, verso 10 em diante, para que nós venhamos nos revestir de toda a armadura? É revestir para que possais suportar, revestir para resistir. Então nós precisamos entender que o nosso fortalecimento, o nosso revestimento vem de Deus. Por que José ele conseguiu superar a maldade que os irmãos fizeram contra ele? Por que José conseguiu superar a injustiça que viveu na casa de Potifar? Por que José conseguiu superar tudo que estava contrário? Olhando para a vida de José, nós podemos dizer, tinha tudo para dar errado. Só que quem fortalecia José não era homem. Quem estava sustentando José era Deus. Eu quero dizer para você neste momento, Deus, ele está te sustentando. Todo esse processo, essa prova, essa luta que você está passando, não é maior do que o nosso Deus e nem fugiu do poder de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está te fortalecendo neste momento. Deus está fortalecendo os seus braços neste momento. Deus está fortalecendo as suas pernas neste momento, para que você continue na caminhada, não pare, não retroceda, não desista, não volte. Deus está fortalecendo os seus braços para que você possa trabalhar na obra de Deus, para que aquilo que Deus confiou nas tuas mãos você possa fazer e o nome do Senhor ser glorificado. Deus neste momento está te fortalecendo em nome do Senhor Jesus. É Deus que te fortalece, é Deus que te sustenta, é Deus que te guarda. Quando nós olhamos aquela palavra de Salmos, quando o salmista fala assim, fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Está falando de sustento físico, falando de alimento, mas também está falando da provisão da parte de Deus espiritual. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão e nem sua descendência passar fome. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Deus não vai permitir que essa luta te mate. Deus não vai permitir que essa luta faça com que a sua casa se perca. Ainda você vai levantar a bandeira da fé e vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se é Deus que te fortalece, irmão, se é Deus que guarda a sua vida, se é Deus que está no controle da sua vida, você não precisa temer mal algum, até porque nenhuma ferramenta preparada
contra o povo de Deus iria prosperar. Não permita que essa situação ela faça com que sua fé abale ou que oscile em referência àquilo que Deus é na sua vida. Não, de forma nenhuma. Não permita que isso abale a sua fé. Nossa fé precisa estar inabalável em Deus, até porque os montes de Sião, nós somos como os montes de Sião e nós não nos abalamos. Deus não permite, Deus é o guarda de Israel, é Ele que nos guarda, é Ele que nos sustenta. O Senhor, irmãos, o Senhor não dorme e nem tosqueneja, tá bom? Assim como Deus foi com José, assim como José saiu vitorioso por causa da sua escolha. Esse propósito que nós estamos falando de meditar na palavra de Deus, o nome é Escolhas que Definem Propósito, tá? Escolhas que definem propósito. José poderia ter outras escolhas? Poderiam. Ia definir o propósito. José só se tornou governador. José só foi um homem usado com um espírito de excelência da parte de Deus. José só foi quem foi. O seu nome está escrito na Bíblia. A sua história está como exemplo para nós, porque ele fez a escolha certa. Não permita que a maldade das pessoas, não permita que as coisas negativas, não permita que a falta de amor, não permita que a injustiça, não permita que essas coisas mude a sua escolha e influencie você a fazer escolhas erradas. Faça a escolha certa, escolha estar com Deus, escolha estar no centro da vontade de Deus, escolha viver o propósito de Deus. Podem fazer o que for, mas ninguém tem o poder de mudar aquilo que você é. Quem você é, quem você se tornou e quem você irá se tornar só depende das suas escolhas. Então faça a escolha certa. Eu quero deixar essa palavra para a nossa meditação, que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. E mais uma vez, seja um evangelista, envie essa mensagem para a vida de outras pessoas. Se Deus falou com você através dessa palavra, abençoe a vida de outros. Deus abençoe a tua casa, em nome do Senhor Jesus.